Bom dia, meu amigo, minha amiga, povo guerreiro do Senhor. Te convido nessa manhã a abrir a sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 1, versículo 11, fala assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Desde o início de tudo, Deus tinha um desejo e Ele queria que o seu povo fizesse a sua vontade e estivesse nele e o amasse de todo o coração. Ele desejava filhos que o amasse acima de tudo, que fosse a sua imagem e a sua semelhança. Mas como, pastor, ser a imagem e a semelhança de Deus? Sim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, da primeira reunião que Deus fez, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, para que domine sobre a terra. Então nós fomos formados em espírito, nós somos espíritos. Quando Deus nos olha, Ele não olha a carne, Ele olha o espírito. Então Ele te fez para dominar sobre esse problema, sobre essa situação, sobre os desejos da carne. Mas para isso acontecer, nós temos que ter Ele como o primeiro em nosso coração. E não se associar com o mal, não ter parte com o homem mau, não ter parte com os desejos da carne. E isso ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 14 em diante, ele fala assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, quer dizer, o homem mau, né? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que coisa mais linda. Então Deus não quer que aqueles que são filhos dele se contaminem com as coisas impuras, com as coisas imundas. Quando nós fomos separados por Deus para ser a sua imagem, a sua semelhança aqui na terra, para fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Quando ele estava aqui, ele não se contaminou com o erro, ele não se contaminou com os desejos da carne. Pastor, mas ele era Deus? Não, ali ele era um homem como eu e você, os mesmos desejos, as mesmas paixões, as mesmas vontades estavam sobre ele. Mas ele rejeitou tudo, por quê? Porque ele tinha o Pai dentro do seu coração. E quando nós temos o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, nós somos o que está lá em 1 Pedro,
A partir do versículo 14 fala assim, ó: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então a vontade de Deus, quando Ele criou tudo, antes dele criar tudo, Ele já te gerou dentro dele, no coração dele, para que você fosse aquele que lutaria contra tudo e contra todos para fazer a sua vontade. Mas o inimigo das nossas almas é quem luta para que eu e você façamos tudo o contrário daquilo que Deus sonhou para nós. Então Deus nos separou, então Ele nos colocou numa posição a qual jamais um humano conseguiria fazer isso. Então Deus te separou, Deus te gerou para ser o melhor dessa terra. Mas isso só depende de você. Então você que é santo, você não pode ter comunhão com o profano, com o imoral, com aquele que é incrédulo, aquele que é contra aquilo que você vive e prega. Porque se você se associa com eles, você se torna um só espírito. E aí o santo do santo não vai estar no meio de vocês. Por quê? Porque nós temos que ser santo como Ele é santo. Nós convivemos sim com as pessoas na terra, mas nós não fazemos aquilo que elas fazem. Porque se você se associa com elas, você faz a mesma coisa que ela faz, mas você tem comunhão, claro, você convive com as pessoas na terra, mas você não é igual a elas. Você foi separado por Deus para fazer a diferença no meio delas. Elas têm que olhar em você e querer ser exatamente como você é. Uma pessoa santa, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não faz a vontade da carne, mas sempre o prazer dessa pessoa é fazer a vontade de Deus. Porque foi para isso que Ele te recebeu como filho, para você dar testemunho dele. Então, não o ignore, não rejeite a Ele, porque não seria bom, tá? Então, volte para os caminhos do Senhor. Você que está no erro, nas falhas, nas paixões desse mundo, nos desejos carnais, volte para os caminhos dele. Volte a ser aquilo que você era, aquilo que quando você chegava no meio de pessoas que estavam falando, zombando, propagando coisas ruins, quando você chegava, elas paravam. Por quê? Porque você era testemunha do Deus vivo. Você era o templo do Espírito Santo e Ele tem saudade disso. Então, respeite Ele, porque Ele te escolheu para fazer a diferença nessa terra. Então, volte para os caminhos dele enquanto há tempo. Amém? Eu oro por você, querido Deus. Meu Deus, entra nesse coração. Meu Deus, que não tinha força para voltar, mas que o teu poder, que a tua honra, que a tua glória toca neles agora. Meu Deus, e que eles voltem para o seu caminho, volte a ser aquilo que o Senhor sonhou para eles. Meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro a mudança na vida desse homem e dessa mulher, para a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus.